Chama, tá? Só pra você não achar que a gente tá te esquecendo. Chegamos! Vamos aí, ó, tá vendo? De novo, tô falando bobagem antes do programa começar. Duas vezes. Duas vezes. E, claro, tô falando besteira porque a gente fala besteira antes pra falar coisa séria aqui durante. Está no ar mais um Fofoca aí e hoje a gente tem uma entrevista. O ex-bailarino da Viviane Araújo vai estar aqui com a gente no estúdio pra abrir o jogo sobre a saída dele da super dança dos famosos. Aliás, Afinal, que bailarino, né, meu bem? Estamos bem servidos hoje. afinal de contas, tem culpa da Viviane no cartório? A Globo mentiu ou ele pediu pra sair? A gente vai saber disso já já, mas antes o Leão tem que me dizer qual é a fofoca dele E hoje. tem briga de família também, menino. Filho adotivo de Cid Moreira, imagina, colocou o pai na justiça. A gente vai explicar essa história todinha pra você. É, climão, viu, gente? E vamos falar também, você sabe que tamanho parece que não é documento, né? Porque a gente comentou que o sertanejo Thiago decidiu fazer uma cirurgia, um aumento peniano. Mas, menino, fez a cirurgia, a relação acabou com a Tânia Mara? Será que o motivo é o aumento? Será que deu errado? Ih, gente, daqui a pouco a gente conta. Será que entortou o que não devia entortar? Ah, meu Deus do céu, não vamos falar do Bilal dos outros, não. Vamos rodar a vinheta que você mais gosta na TV brasileira. E a gente já volta com o Leão Lobo falando de filho deserdado. Roda! E agora a gente vai direto com uma série de fofocas. O programa de hoje tem um dançarino de convidado aqui. Tô lamentando que a tia está de férias, porque era hora dela provar que era o pé de valsa. Ela ia se candidatar ao Faustão novamente. Ainda mais porque o boy é bom. É, boy é bom. A tia não ia deixar o boy em paz. Mas antes de você ver o bailarino que tá aqui, convidadíssimo, o boy bom, a gente vai fazer uma fofoca, porque Leão Lobo, Cid Moreira deserdou o filho? Menino, eu fui pego história de é surpresa com essa notícia. O portal de notícias da TV, né, noticiou que na manhã de hoje, aliás, Fátima Sampaio, mulher de Cid Moreira, rebateu o filho adotivo do jornalista Roger Moreira, que acusou o ex-apresentador de deserdá-lo. Num vídeo publicado no perfil do próprio Cid, a Fátima deu a sua versão dos fatos. Ela explicou que o Cid Moreira não pode falar da situação por se tratar de segredo de justiça, tal do segredo de justiça, entendeu? Mas que pai e filho já não se falavam mais há um ano, há um bom tempo, né? Quando o Roger decidiu levar o caso para a justiça e para a imprensa. Bom, de acordo com o portal Metrópolis, durante o programa Balanço Geral, o ex-herdeiro mostrou uma mensagem de Cid Moreira em que o jornalista afirmava tê-lo tirado do testamento. Um fragmento do texto dizia, abre aspas, você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção. Uau! Eu fiz um documento e deserdei você. Nossa! Escrevi de Senhora. próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que eu não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz, imagina com a voz do Cid Moreira falando isso, né? Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter. Fecha aspas. Roger, que foi adotado aos 20 anos pelo jornalista, ainda alegou que Fátima, a atual esposa de Cid, o chama de corvo, que só quer o dinheiro do pai. E diz ter colocado o pai adotivo na justiça para ir atrás de seus direitos. Roger também disse que o ex-apresentador tomou o apartamento e o estúdio que havia dado para ele, que o ato de reverter a adoção lhe tem causado sofrimento e a necessidade de medicação para enfrentar o problema. Ele também já ameaçou processar Cid Moreira na Justiça do Trabalho, por causa da ajuda dada em seus trabalhos de locução. Por fim, o filho adotivo explicou que a relação dos dois começou a mudar quando, aos 28 anos, iniciou um relacionamento amoroso. Mas aí, o que história. esse relacionamento amoroso o que tem a teria? ver? Por que esse relacionamento amoroso desagradou o Cid? Talvez porque era um relacionamento com uma pessoa que ele não gostava? Porque não dá nem pra gente saber se era um homem ou uma mulher nesse caso. exato. Ele não entrou em detalhes. Uma pessoa, quando Se fala é, uma pessoa. então. né? Mas se é alguém que ele não gostava, era um relacionamento que o Cid achava que ia tirar alguma vantagem disso. Eu acho um assunto muito delicado, Leão. Delicado. Não, e parece que assim, esse menino, ele é sobrinho da
ex-mulher do Cid. Isso, é do casamento anterior. Então ele do adotou Cid. esse menino que foi passar um tempo na casa dele, aí acho que ele gostou, se afeiçoou ao menino e acabou adotando, né? E agora se arrepende, pelo visto, aí por tudo que aconteceu, porque aí parece que o menino meteu ele na Justiça do Trabalho, porque ele ajudava o Cid nas gravações. Será que naquelas gravações da Bíblia, aquelas Nossa, coisas? ele já gravou umas 10 Bíblias, né? Existe uma muitas. Bíblia, mas não para de gravar a Bíblia até hoje. E aí o menino resolveu entrar na Justiça do Trabalho exigindo direitos dele. E isso magoou, acho que muito o Cid, e o Cid resolveu tomar essa atitude que tomou, que é drástica. E o Cid não pode falar nada do caso porque está em segredo de justiça. E como é um processo, ele não pode falar, mas a esposa dele postou um vídeo lá nas redes sociais, de 13 minutos mais ou menos, dando a versão dela dos fatos. Porque como sempre, né, nesses casos, nós temos aí sempre a versão de cada lado e o fato, né? Que sempre é um bocado de cada coisa. Né? Mas a gente não sabe muito bem como é essa história porque E ela no vídeo de fato, dela tá diz fechado. o quê, Tutu? Então, no vídeo dela, ela explicou exatamente o que o Leão comentou. Ela disse com relação que a história não bate, que não é bem assim e que ela realmente acha que existe um outro interesse por conta desse processo que está sendo movido. Então, assim, ela também não entrou em tantos detalhes, porque como está em segredo de justiça, existe um limite de coisas que podem ser ditas. Essa é a atual mulher dele que está falando isso, né? Isso. Eu gostaria de saber o que a tia do menino, que é a ex dele, É uma diz boa, também Leão, dessa história. porque até agora ela não se pronunciou. Vamos dar uma olhada na mensagem que ele mandou, que a gente tem o trechinho ali escrito, que a gente estava vendo. Vamos botar o trecho da mensagem que o Cid abriu? Põe aí em tela cheia para dar uma olhada, porque tem uma partezinha que ele diz assim, ó. Foi um engano te adotar. Depois ele fala que ele tá feliz que ele é capaz de se manter e fala: afinal, você é um homem e é assim que tem que ser, trabalhar e fazer suas próprias conquistas. Quando diz trabalhar e fazer suas próprias conquistas, a gente que é jornalista já sai interpretando o que tem por trás, né? Fazer suas próprias conquistas quer dizer não ter acesso ao meu dinheiro. Não ficar na dependência, Não ficar né? dependendo do meu dinheiro. Mas aí, olha, siga seu caminho e boa sorte. Não vou gravar para o tal Renatinho, devia ser um pedido dele. Não quero que pensem que tenho intimidade e proximidade com você, Cid Moreira. O Cid ainda tinha dito ali, o Cid ainda tinha dito ali em cima, olha. Inclusive saiu a fofoca, diz que você havia dito que já nem sou tão famoso assim, que estou fora da mídia para me preocupar. Ou seja, ainda também tem uma questão de ego. Aí em cima, porque ele disse que foi alvo de uma fofoca, que ele tá fora da mídia. Não tá, né? Todo mundo sabe quem é o Cid Moreira. Imagina. Ele ainda aparece narrando coisas pro Fantástico, ícone, eventualmente. né? E ela fala, né, a esposa atual do Cid, que ele não foi um bebê, que ele não foi adotado quando era um bebê, que, enfim, não é essa história. E no vídeo dela, ela fala, né, ele foi adotado adulto, não foi um bebê abandonado, e diz realmente que o Cid não pode falar da situação do filho, porque o filho colocou na justiça para receber uma indenização. Por questão de sigilo, segredo de justiça, ele não pode comentar o caso. Então ela se limitou a dizer isso com relação a essa vamos combinar história. que é uma relação curta, né? Sim. E que se mostrou Mas você vê desastrosa. que coisa, pro né? lado Os do Cid. 94, acho que o Cid está com 94 anos agora. 93, 94. Acho que faz em outubro, faz 94. E passando por um momento Difícil desse aqui. na vida. né? Pois Que é. coisa. Tem uma Ninguém questão merece. também que eu acho que é importante a gente discutir nisso, viu? Bem rapidão, assim. Adotar é um ato de amor. É verdade. Então não é porque não deu certo para o Cid Moreira, e a gente nem sabe quais são as razões dele de fato, que Porque não ele vai dar não certo falou, para né? outras pessoas. É muito importante Sim. a gente verdade, deixar isso claro aqui. é verdade. Né? Porque, enfim. Aliás, eu tenho uma filha adotada que é a minha vida, né? E hoje de manhã, inclusive aqui na maquiagem, alguém fez aí uma declaração de amor, falou assim, de como eu tinha criado bem minha filha, né? E como gosta da minha filha Bia é tudo. por causa da minha história. Pois é. Que legal. Aí eu tenho o maior orgulho da minha filha, mas é outra história, é uma história de amor, de fato. Aí Uma Então relação você, como saudável. LGBT, foi um dos primeiros a falar sobre ser gay e ter adotar, paternidade, né? exatamente. E adotar. E Eu acho graças a Deus abri caminho para muitos outros adotados. Segue né? abrindo, Leão. Você é maravilhoso. Olha, agora a gente vai dar início à nossa entrevista, porque agora eu vou revelar quem é, tá? Você já tá curiosa aí em casa. A gente já falou que o boy é bonito, que ele é dançarino, que ele é bem sucedido no mundo inteiro, tá? Ele não surgiu agora no Domingão do Faustão, não. Mas o Adeilton Ribeiro acabou envolvido Olha que numa lindo, polêmica. gente. Adeilton, muito bem-vindo ao Fofocaí. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a toda a equipe do Fofocaí, ao Fefito, ao Tutu, ao Leão, a minha assessora, a Ketkin Farafim. Obrigado por estar dando voz ao bailarino, que nunca sempre, a gente está sempre se movimentando, conversando com o corpo. E hoje a gente está podendo conversar e falar um pouco dos bastidores, das nossas lutas, das nossas vitórias.
E eu tô aqui para contar um pouco sobre isso, dessa trajetória como bailarino. Você passou por uma grande luta. Isso é verdade. Agora na Dança dos Famosos. Pra quem Sim. não sabe, você foi par da Viviane Araújo. Isso. Na Super Dança dos Famosos. E de repente, o que aconteceu que você foi trocado? Porque tem muita mensagem truncada. Dizem que não rolou química, dizem que ela não gostou de você e pediu pra trocar. Dizem que a produção pediu pra trocar. Por que você deixou a Super Dança dos Famosos, Adeilton? Então, o que aconteceu no Dança, simplesmente eu não tive um contato direto com a produção nem com a Viviane para saber do desligamento. O desligamento ocorreu devido a sites. Eu estava ensaiando, eu danço em acompanhar também no Teatro Brasileiro de Musical em São Paulo. Eu já tinha passado por várias companhias, por vários trajetos de dança. E eu fui convidado para fazer o Dança do Famoso. Eu fiz uma seleção com milhares de bailarinos super maravilhosos e eu fui escolhida para fazer o Dança dos Famosos, a edição Super Dança, que são com todos bailarinos, que foram alguns campeões e outros que ficaram na semifinal. E eu fiquei sabendo desse desligamento através dos sites. Você não E eu recebeu fiquei- e-mail, você não recebeu nada, ninguém te não ligou. Não. A princípio eu não tinha recebido nenhum e-mail e eu fiquei sabendo através desses sites e automaticamente aquilo me deixou um pouco mexido, porque normalmente a gente sempre tem esse descaso com os bailarinos. A gente nunca pode levantar uma pauta para falar da nossa existência nesses lugares. Então eu conversei com a Viviane, que era a pessoa mais próxima no momento comigo, porque a gente estava sendo dupla. E logo após a gente ter conversado, ela afirmou que não tinha mexido, porque não sei se vocês viram, o site saiu que ela estava mexendo nos pauzinhos. Isso. E aí eu conversei diretamente com ela falou que não houve essa conversa. E aí eu disse, ok, a gente vai conversar. E caso haja alguma conversa desse tipo, eu acho que a pessoa diretamente que a gente precisa conversar é comigo e com a produção da emissora, que é do Super Dança dos Famosos. Automaticamente eu também entrei em contato com a produção do Dança. Eles disseram que não havia nada, que estava tudo ok. Dias depois eu fiquei com aquilo mexido, né? Psicologicamente você fica abalado porque a gente vê tantas reportagens, tantas mensagens. Então E até se então você achava que era mentira da mídia? Isso. Até Entendi. então eu pensava que era mentira. E com todo esse, se a gente não dá voz ao que acontece com a gente, se a gente não chega para a rede e fala o que está acontecendo, a gente automaticamente é cúmplice do que está acontecendo, né? Então eu moro hoje, eu sou nascido em Salvador, eu trouxe minha arte para o mundo, eu conheci vários lugares e hoje eu escolhi estar em São Paulo porque eu queria levar minha Salvador para o mundo. Eu queria falar sobre arte, eu queria ser reconhecido. E esse foi um momento que eu pude falar de Salvador, falar da minha existência e aconteceu esse tipo de situação que me deixou muito... Mas aí como é que você descobriu então? Porque os sites publicaram. Se informaram que não procedia. A Viviane falou que não procedia, a Globo falou que não procedia. Então, em tese, você devia ter um ensaio marcado, Isso. você devia ter alguma coisa. Em que momento você descobriu que procedia o que estava saindo nos sites? Você recebeu um e-mail, você recebeu uma ligação? Ou você só viu na TV ela com outro parceiro? Não, aí o que aconteceu logo após eu ter conversado com eles, ficaram vários dias, a gente era para estar dia 28 ensaiando, começando os ensaios, e aí depois de vários dias eles entraram em contato comigo, um dos diretores do Super Dança, e falou que por insatisfação da Viviane Araújo, eu estaria sendo desligado do quadro e que não daria mais para continuar. E Aquilo aí me você pegou de voltou a falar surpresa. com ela? Voltei, logo após isso ter acontecido, eu voltei a falar com a Viviane, desejei sorte, porque era o que eu poderia fazer naquele momento, muito abalado em si, mas era o que eu poderia fazer naquele momento, e aí eu conversei com a Viviane, ela falou de novo que não tinha feito nada, enfim, e aí ficou a conversa da produção com a da Viviane, e automaticamente eu fiz um grupo no WhatsApp com todos os diretores, para que eles se reportassem de uma forma mais digna com o profissional, com o ser humano. Eu acho que, Claro, independente de eu ser um profissional da área, eu acho que o tratamento com o ser humano deveria ser outro. Claro, e um profissional, sim, é o pelo mínimo, amor de né? Deus. E É o esse mínimo. descaso Respeito é bom, todo mundo gosta. me deixou muito abalado, porque, mais uma vez, a gente bailarina, a gente sempre está brilhantando esses shows e a gente sempre está sendo invisibilizado. Então, isso me deixa muito, muito descontente com essa situação, né? Porque a gente batalha, a gente paga, às vezes, sem ter
para estar estudando, eu tenho 18 anos de carreira. Adeilton, você falou que você passou por uma seleção super difícil. Sim. Quer dizer, aí teve todo esse protocolo. E aí depois para te dispensar, quer dizer, foi de repente por uma ligação assim? Isso. Por uma absurda, ligação. né? E aí o que aconteceu? Não formalizaram o meu desligamento. Você assinou um contrato. Assinei um contrato, E sim. esse contrato, ele tinha alguma coisa com relação a esse tipo de desligamento? Falava algo assim ou O não? desligamento aconteceria após a eliminação, que não foi o caso. Eu fui desligado por insatisfação, a princípio, que a produção me passou, que foi pela insatisfação da minha pagaram parceira. tudo? Pagaram até um determinado momento que eu estava lá no quadro ainda. E falando da Viviane, quando vocês começaram ali a parceria, vocês decidiam juntos o tema? Como que é essa escolha? A produção que escolhe, a música, o próprio, como vocês vão ensaiar e tudo mais? Vocês conseguem interferir? Porque eu li que teve uma relação disso, da produção fazer um pedido para você durante um ensaio e que isso também atrapalhou? Isso. Os ritmos são escolhidos pela produção. Eu entro com a parte de professor, que na verdade a gente não tem o tempo hábil para ensinar alguém. A gente passa a coreografia e automaticamente, muito rápido, a gente ensina essa coreografia para que a gente ensaie esses 2 ritmos que vai ser apresentado na sexta. A gente entra no quadro sexta-feira, começa a ensaiar e sexta-feira a gente grava. Certo. E o que aconteceu é que na sexta-feira, na passagem geral, algumas coisas não deram certo na passagem geral e o diretor pediu para eu mudar algumas coisas, sendo que 1 hora depois eu teria que já se apresentar para os jurados. Era ali que ia começar a competição. 1 hora de diferença? 1 hora de diferença. Caramba! E aí isso desestabiliza não só a mim como profissional, mas já está acostumado a fazer isso, como a própria Viviane, que se vocês repararem, houve um nervosismo na nossa apresentação. Eu acho que a gente tem imagens, ó. Mas eu, como profissional, eu precisava conduzir a coreografia até o final. Não poderia deixar a minha parceira sozinha naquele momento. Então, eu conduzi a coreografia até o final, como tinha que ser. E logo após surgiram esses sites, toda essa notícia, e foi quando aconteceu o desligamento. Mas olha, mesmo nervosos, vocês foram muito bem, porque vocês quase passaram de fase. Sim. A Viviane foi bem avaliada, que era Sim, uma sim. vaga. Com Mas vocês certeza. tinham tempo para passar a coreografia mais vezes? Se vocês quisessem passar essa coreografia... Depois da troca que um pouco mais de aconteceu, tempo depois dessa troca, vocês poderiam ensaiar um pouquinho mais? Não teria. Tipo, quando acontecer isso, já era automaticamente, a gente já ia entrar para a competição. Então, teve um curto prazo de tempo para a gente fazer essa troca, foi que desestabilizou praticamente emocionalmente a minha parceira e a minha também, né? Porque quando você vai participar de uma competição, existe uma tensão psicológica naquele momento. Claro. E foi aí que a gente foi pego de surpresa com isso, óbvio, por causa dessas mudanças. E aí já tinha acontecido algumas coisas por Arthur Aguiar ter se machucado, ele já não ia participar, a disputa seria mais acirrada, seria a Viviane Araújo com a Paula Oliveira, eu e o Leandro, que é o parceiro da Viviane também, são pessoas maravilhosas, tivemos um contato super pouco, mas admirei o trabalho que ele fez também. E eu acho que quando a gente está nesse lugar, a gente não trata de ganhar ou perder, eu acho que a gente está hoje, eu como profissional, como influenciador, eu acho que a gente está nesse lugar para a gente representar. Eu acho que ganhar faz parte do processo. Se a gente ganha, tá tudo ok. Agora, mas se a gente quem não pediu? ganha, tá tudo ok também. Eu acho que a gente, por estar ali, a gente está levando entretenimento para pessoas que, Mas às levar vezes, entretenimento nervoso é mais difícil. Né? Agora, muito Milton, difícil. Quem pediu essa mudança? Foi a direção do programa ou foi a Viviane? a direção do programa que pediu essa mudança. Porque eles viram que algumas coisas não estavam acontecendo no ensaio. Houve um deslize no ensaio geral, então eles pediram para fazer essa mudança em cima da hora. Mas era um deslize do quê? Porque eles não gostaram da coreografia, por exemplo? Não, ou não foi estavam conseguindo fazer um passo? Foi no modo popular, a gente fala, uma pegada que tecnicamente é um portê. Esse portê não estava acontecendo, que é o ápice do número, né? Que quando você levanta, é aí que a multidão almeja esse momento, né? Essa vibração. E aí eles mudaram, sendo que no ensaio a gente estava tudo correndo super bem. E teve esse deslize e eles pediram para mudar em cima da hora. Então eu achei meio desprezível da parte da produção ter tratado
eu com essa indiferença, porque a gente tirou uma nota 9.9, não é uma nota que me leve a sair do programa. Como outras pessoas, eu acho que houve uma injustiça, por isso que eu falo no meu vídeo, a injustiça parte desse momento, porque outros competidores tiraram menos que eu e continuaram, e por que comigo eu teria que sair com 9.9? Não faz sentido mesmo. Adeilton, a gente vai dar um recado já, mas eu quero deixar uma pergunta no ar pra você. Porque você falou que estava rolando nervosismo, e eu quero saber como é que esse nervosismo afetou a Viviane Araújo. Porque a Viviane Araújo, ela é conhecida como uma pessoa muito legal. Todo mundo gosta da Viviane. Mas aí, quando vai dando mostras de que foi ela que pediu pra você sair, de que não tava legal entre vocês, aí parece que ela não foi tão legal com você quanto se imaginava. Quero saber exatamente em que pé estava a sua ligação com a Viviane. Mas antes o Leão vai dar um recado para te dar tempo de pensar direitinho, já que essa pergunta é mais complicada. Pode ser? Exatamente. Deixei a pergunta no ar. Você achou complicada a minha pergunta? Antes de você voltar essa pergunta, eu queria só dizer para ele. Eu, como jurado, com uns 30 anos de experiência como jurado, eu vendo a dança de vocês, me passa uma certa insegurança. Mas mais a insegurança, mais dela do que sua. Pelo menos pelo que eu estou vendo aqui. Experiente, né? Isso. Então, será que ela se tocou disso, ficou brava? Eu acho que assim, parte um nervosismo da parte dela por ela não ser a profissional da área. E comigo, eu acho que é mais tranquilo, porque eu costumo lidar com esse nervosismo sempre. Só que a gente não deixa esse nervosismo passar diante das câmeras. Então, eu conduzi a sequência até o final, para mim é super tranquilo. Existia um nervosismo, mas eu consegui conduzir esse nervosismo, consegui administrar tudo para que eu pudesse continuar com a sequência até o final, a coreografia. Mas quando você ligou para elas a segunda vez, para desejar boa sorte, como você falou, ela não falou nada para você? Não, a Viviane ela não falou mais nada sobre esse assunto. Ela falou que não tinha partido dela e que era uma decisão da produção. E aí eu não toquei mais nesse assunto com ela, porque foi daí que eu fiquei em um momento muito triste na minha vida, que eu deixei um tempo passar para eu administrar isso, para eu poder colocar isso em evidência, para que isso não fosse invisibilizado também. E aí eu não tive mais contato com a Viviane, eu tive só com a produção. Foi quando depois eles ligaram para mim, eu por insistência, a gente marcou uma reunião virtual, e eles falaram que o meu desligamento agora seria porque eu não tinha respeitado eles na hora da troca do movimento da coreografia nos ensaios, sendo que não houve isso. Mas você fez a troca, não? Eu fiz a troca antes da gente disputar. Adeilton, você sabe que as pessoas imaginam tudo, né? Com certeza. Então eu vou te fazer aquelas perguntas que eu imagino que as pessoas estão fazendo em casa. Tá certo. Justo. Você, por acaso, foi grosso? Você recebeu mal a notícia de que você teria que trocar o movimento? Porque aí podem dizer, não, mas olha, não acatou. Foi assim, foi assado. Esse cara feia. Não, jamais. Eu acho que eu já levo isso comigo por ser baiano, eu sempre sei administrar essa situação. Então, eu fui super complacente naquela situação ali, eu fui super profissional. Eu e a Viviane, a gente não teve uma intimidade de conversar algo pessoal, mas profissionalmente eu deixei isso muito alinhado. Eu falava com ela o que eu queria, o que eu não queria. E não teve problema eu e a Viviane até um determinado momento. Quando a gente se apresentou, óbvio que você demonstra a insatisfação por tudo que a gente já tinha feito, né? O ensaio é muito exaustivo, são 4 dias para você colocar 2 ritmos em cena. Então, ela reclamou? Ela não reclama comigo, ela não reclamou, mas houve a Mesmo insatisfação de ambas as partes. Depois das notas, das apresentações, depois das notas, saiu. sim. Depois das notas a gente percebe que há uma insatisfação, Mas insatisfação da minha... com os jurados ou entre vocês? Uma insatisfação por a gente não ter feito uma apresentação como deveria ser. Certo. Então existiu essa insatisfação de ambas as partes, mas a gente conversou tranquilo depois do programa e comigo estava tudo tranquilo. Adeilton, vou fazer outra pergunta difícil. Beleza. A gente já viu acontecer na Dança dos Famosos de trocarem os parceiros, porque, como se diz, o santo não bate. Sim. Sabe? Não tem química. Você acha que foi o caso com a Viviane Araújo? Seu santo não bateu com dela ou dela não bateu com o seu? Meu santo bateu super com o da Viviane. Se não batesse, eu já teria sido desligado sem ir para a cena, porque a gente tem um contato antes. Então, se como você fala, Fefito, o santo não bate, a gente já perceberia ali naquele momento. Então,
Meu santo bateu com dela, a gente teve uma conversa super legal como profissional, não íntimo, mas a gente teve uma conversa super profissional e aconteceram essas coisas devido à falta de se colocar. Eu acho que a Viviane, por ela ter uma popularidade, as coisas poderiam ser contornadas de uma forma mais tranquila, ela poderia se posicionar, já que se ela não tinha nada a ver com esse desligamento, se posicionar e eu como um profissional mais anônimo, eu não tinha como me colocar naquela situação. Ela podia ter se defendido. Sim, com certeza. Até agora ela não veio a público falar nada, né? Ela falou que a decisão foi critério da Globo. A Viviane Araújo falou com alguns portais de notícias e a assessoria dela disse que a decisão partiu da Globo e não dela. Sim, e no programa, né, nesse último domingo, eles não falaram absolutamente nada dessa troca. E pelo que você está falando, dá a entender mesmo que não foi dela. Mas assim, uma coisa que eu quero ressaltar. Quando no começo, um dos diretores ele me liga e diz que eu fui desligado por insatisfação da Viviane. Logo após, eles dizem que eu fui desligado por essa tal pegada que não aconteceu. Então, entra em contradição eles dois e aí eu já não sei até onde parte esse desligamento. Se foi a Viviane ou se foi da Globo, ou se foi da produção da Globo do Dança dos Famosos. Adeilton, a gente está chegando perto do fim da entrevista, mas eu queria te deixar duas perguntas, e claro que o Leão e o Tutu podem perguntar mais também, porque eu tenho certeza que a língua está coçando. Mas eu acho que talvez vocês pensem o seguinte, ele voltaria para a Dança dos Famosos? E eu quero saber também, outra coisa que eu fiquei aqui pensando, se o bailarino atual, que é o Rodrigo Oliveira, se ele falou com você. Se, enfim, por ser, como você saiu e ele entrou, ele foi perguntar para você o que aconteceu, se vocês conversaram, e até com outros bailarinos, se existiu uma ligação. Terceira pergunta, você está magoado com a Viviane? Boa. Não, eu e o Rodrigo, assim que ele ficou sabendo de todas as notícias, ele entrou em contato comigo, a gente já trabalhamos juntos, eu e o Rodrigo, é um super profissional, é uma pessoa excelente. Eu e o Rodrigo, a gente teve contato, ele perguntou, me elogiou muito, porque ele sabe dos trabalhos que eu já fiz aqui em São Paulo e no mundo. Então, eu e o Rodrigo, a gente não teve nenhum impasse, a gente conversou super tranquilo. E eu fiquei magoado com a Viviane, pela falta de comunicação diante de tudo que aconteceu, de ela ter se colocado. Eu acho que se acontecesse ao contrário, mas isso é uma questão mais pessoal, né? Eu acho que por índole a gente deveria fazer isso, não expor o outro quando a gente está em uma parceria. Então, se ela tivesse se colocado, acho que as coisas não teriam tomado esse rumo que tomou, né? Então, já se aproveita e pensa que recado você mandaria para Viviane Araújo e se você voltaria para a Dança dos Famosos. Vou deixar as perguntas no ar. Você chama a vizinha, que você viu que eu fiz perguntas cabeludas. Leão e Tutu também não sossegaram aqui, não. A gente vai dar um recadinho, mas o Adeilton já manda um recado direto para Viviane Araújo. Vamos ver que recado é esse. Ai, que saudade da tia falando isso. Você tá de férias, tá? Volta em 2 semanas. Leãozinho, você gostou das perguntas que eu deixei para ele? Eu gostei muito. E acho que as pessoas entenderam em casa. Tá ficando claro, né? Adeilton Ribeiro. Será que ele voltaria, Tutu? Vamos saber agora. Você voltaria para a Dança dos Famosos? E qual recado você mandaria para Viviane Araújo? Olhe na lente da verdade, como diria Clodovil. Eu acho que primeiro eu vou mandar um recado para a Viviane. Como profissional, eu desejo que ela faça sucesso. O Rodrigo é uma pessoa maravilhosa. E voltar para o Dança dos Famosos, eu acho que diante da situação que ocorreu, especificamente para o Dança dos Famosos, eu não voltaria, mas eu estaria aberto a trabalhar na Globo, na Fazenda, na Netflix, em qualquer área, porque eu sou profissional, então eu dependo da minha arte para viver. Então, eu trabalhar em qualquer outra emissora, mas especificamente, devido à situação, eu acho que seria meio desleal comigo e virou um trauma, de certa forma, né? Eu estaria também, talvez, renegando as minhas origens, né, de quem eu sou, de onde eu vim, do meu povo. E eu tô aqui falando também não só por mim, eu falo pela minha área de dança, que é tão descredibilizada nesses lugares. E mais por isso, então, eu acho que não voltaria especificamente para o Dança dos Famosos. Mas eu trabalharia em qualquer outro lugar e tem surgido várias propostas para eu fazer outros quadros, outros lugares. Eu espero que tudo isso aconteça, que a gente possa estar levando arte, que eu acho que no momento de pandemia, eu acho que isso é o que a gente pode levar para as pessoas que estão em casa, a gente poder levar entretenimento de uma forma mais saudável possível. E você já levou entretenimento no mundo todo, porque você tem uma carreira internacional, meu filho. Internacional. E eu acho que a gente deve esquecer esse lance de disputar, de ganhar ou perder. A gente nunca ganha, a gente nunca perde. A gente sempre está ganhando quando a gente está nesses lugares, né?
é levar arte. Como vocês podem ver, eu já levei para vários lugares e essa é a minha intenção. Adeilton, eu acho que a gente consegue ver por essas fotos, olha, que você já dançou em Paris, no Japão, em vários lugares. Muito chique, né, Leão? A gente já pensa que a pessoa ganhou em euro, ganhou em dólar, ganhou em iene. Você vê o talento dele. Exato. Vê o talento, né? Então a gente vê que a sua carreira não se resume à com dança dos certeza. famosos. E a gente espera que você leve a sua arte a vários lugares do mundo. Brigadão. Agora eu quero fazer uma enquete com os meus amigos aqui, uma última pergunta. Desculpa, Adeilton, porque você tá no bafão, tem que perguntar aqui. Se ele encontrar a Viviane Araújo, ele cumprimenta ou ignora? Olha, eu vou dizer primeiro o seguinte, Viviane, se você quiser entrar em contato Sim. com a gente, com a nossa produção, Verdade. fique absolutamente à vontade. O programa é viu? seu, Viviane, também. Exatamente. Agora, E a Globo também, se eu quiser acho que funcionar. ele cumprimenta porque ele é uma pessoa muito bem educada, porque eu já percebi. Boa. Então, ele Ah, eu acho que cumprimenta. Ele tem cara de evoluído, gente. Uma cara boa. Adeilton, se encontrar a Viviane Araújo, como é que vai ser? Vai ser climão? Não, não tem climão, a gente se cumprimenta e tá tudo certo. Eu sou uma pessoa evoluída, como o Leão disse, eu sou super evoluída, eu cumprimento, independentemente das situações que ocorreram. Eu não levo isso pro meu coração, eu quero levar arte, Faz eu nasci bem. para fazer arte, Exatamente. eu nasci para levar alegria para o mundo. Então tá certo. Tomara que a gente se Certíssimo. veja levando essa arte pra fazenda. Já Com pensou que certeza. legal? Não, maravilhoso. Anota aí, me leva pra fazenda, eu tô disponível. tem que ser tudo. Quem Adeilton sabe, né? Ribeiro, quem quiser te achar, tá nas suas redes sociais, né? Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Adeilton Ribeiro. É só acessar lá que eu tô lá. Minha assessora, Cat Kim, tá ali também. Vocês podem falar com ela e me levar pro mundo que eu tô disponível. Eu sou artista, a gente tem que levar a arte. É isso que leva o bailarino e o Adeilton levar pro mundo. A gente deseja muito Certíssimo. sucesso a ele, né, Sucesso pra Leão? você, Obrigadão. meu querido. Maravilha. Sucesso, muito sucesso. Um beijo enorme. Obrigado pela coragem de vir aqui Obrigado, falar, agradeço tá, a Adeilton? vocês também. Volte Tchau, tchau. sempre. Beijo. Tchau. Vamos mudar de assunto e fazer outra fofoca, porque vamos falar de Power Couple, esse programa que o Leão Lobo ama. Tô com ódio. Tá Bravo. com raiva, né, Leão? Tá com raiva. Gente, como é que deixa aquele casal lá, meu Deus? Já Eu ganhou, acho que Leão. vai ganhar. Mas dele. então foi armado, porque não é possível, não acredito que o público vote naquele casal pra ficar. Ah, eu acho. Não O Leão não acredito. gosta da Débora e do Rodrigo. Não, mas não sou eu que não gosto. Também não. Eu também não. Não, porque ele é Bruno e... É Bruno? Bruno. Isso. Rodrigo, olha, Rodrigo o na estão trocando os cabeça. nomes. Simpáticos, a antipatia deles transcende. Eles olham todo mundo de cima, como se eles fossem melhores. Mas é que a narrativa de coitado, que eles conseguem desde o começo Mas fazer não vê nada de funcionar. coitado, eles só se dão bem. Pois então. Mas eles colocam, né? Surge ali na cabeça uma Pois é, narrativa. e eu tô com um chifrinho aqui de Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Deixa eu baixar enquanto eu faço a fofoca. Pronto, baixei. Gente, olha, o Power Couple tá chegando na reta final e aí verdade. foram confinados todos os casais eliminados. Ah. Porque todos os casais eliminados vão voltar pra última semana do programa. Ou seja, a gente vai ver a Barbie da caixa plastificada, como chamaram a Débora, reencontrando a Medrado e reencontrando a Márcia Felipe. Todos foram maravilhosa. confinados pra voltar ao reality show. O que é mais interessante nessa história toda é que um casal já sofreu da maldição do programa. O E quê? esse casal já tá entrando separado. É. Ai, é. A Medrado e o Cleitão já vão entrar sem ser casal. Imagina a cara dessas pessoas lá Mas dentro. será que já não estavam separados antes? Só entraram pra fazer a fita? Eles negaram, né? É. A Medrado, logo que saiu, foi uma das perguntas que ela mais respondeu. Falou, escuta, e aí, vocês estavam junto mesmo? Era só pro jogo ali? Ela falou, não, a gente tava junto. A gente, de fato, teve uma briga antes, mas a gente se resolveu, a gente foi convidado e a gente entrou. E você viu que o menininho que eu tava torcendo, né? Matheus, né? O que ele Matheus. chama? Caiu fora do colchão. Foi, Jogou machucou. o braço. Machucou, Você sabe- mais um que machucou, né? Você sabe que a Medrado falou que o namoro dela, o casamento dela acabou porque o Cleitão pegou uma mensagem do ex da Jojo Todinho pra ela. Ai, é. Elogiando ela. E ela disse que nem tava respondendo, tava só ganhando elogio. Mas aí ele não gostou nada, resolveu acabar com a relação. E o ex da Jojo Todinho disse que não tinha nada a ver com isso, que ele nem mandar mensagem mandou. Esse Tá negócio, meio história. mal explicada essa história. esse negócio de receber elogio só é esquisito, né? É. Agora tem gente, olha, que não sei se ganhou elogio, não. Tem gente que aí foi mexendo nas coisas pra melhorar. Acho que prejudicou. Então, né? Semana passada a gente começou a contar essa história. A tia contou aqui que o sertanejo Thiago, gente, ele decidiu fazer um aumento peniano. A gente até falou aqui na história que era um aumento de 4 centímetros no máximo, né? Porque é o que a cirurgia permite, é o que a cirurgia alcança Parece no que ele momento. queria 3. Então, a mais. e ele conseguiu. Inclusive, ele deu entrevista para o Google Gloss falando do resultado. Na entrevista, ele disse que o resultado tá ok, Mas tá mediu. legal.
tá bacana. Então, o que acontece, Leão? Por que ele falou que tá Mas, ok? gente, eu achei que tinha um tempo de recuperação, porque a gente deu essa notícia Justamente outro por dia. isso que ele não falou assim como está o funcionamento. Ele disse que quando ele viu, ele ficou feliz. Ficou contente. Entendi. Mas não fez o teste da Ainda prova não testou, real. né? Ele a ficou prova que nem assim, real. Nem eu tô sozinho, contento. nem com ninguém, né? Eu tô contento. Ele ainda não botou pra funcionar da forma que ele quer. Ai, tão porque tem que esperar um bonitinho. mês. Tem que esperar um mês. Tem que aguardar, porque é um procedimento, né, Tão gente? bonitinho o É uma casal, cirurgia. Só que o que acontece? Por que nós estamos vendo a foto do casal? Porque Tânia e Amara, gente, parece que não gostou muito dessa história. Tanto que os dois não estão mais juntos. Azedou, gente. Azedou Então, a ela relação. nem quis ver, né? Ah, Essa é eu a acho Será que que ela não assustou quis com o nem resultado? ver, Não, Leão. eu acho que não. Eu acho que foi uma questão assim de gênio, de caráter. Ela não achou legal ele fazer, eu acho. Será que ela se sentiu exposta porque ela é cantora e de repente estavam falando da vida sexual dela por tabela do cara? Não foi legal pra ela. Eu sei que é assim. Ele, o Thiago, disse o seguinte: não oficializamos o namoro e nem término. Apenas cada um está respirando o seu tempo. O amanhã a Deus pertence sempre. Ele falou isso pro Jornal Extra. Então, assim, tá esquisita essa história. Porque eles estavam juntos há 5 meses. Você acha que ela tá ficando. esperando baixar a bola? Porque, vamos combinar, você vai ficar esperando um mês? É um tempo também, né? Pode ser baixar ou pode ser levantar a Então, bola. vai ficar esperando um mês. Eu só sei que assim, o rapaz falou que tá feliz com a história. Ela não gostou desde o começo dessa cirurgia, falou que não concordava e que aí começou a azedar a relação. Então, Eu acho antes mesmo de esquisito. testar, já parece que terminou. Acho esquisito. O que você Porque acha? ele tá feliz com a história se ele nem testou ainda. Tem que esperar um mês. Então, é Tânia Amara deve ter visto né? aquele negócio todo cheio de esparadrapo, de ponto, deve ter dito, aqui não. Porque ele disse o seguinte da cirurgia: ó, foi uma cirurgia muito boa, muito tranquila. É como se eu não tivesse feito nada. A gente só entende que fez porque realmente ela traz um resultado visível. Nossa! É um negócio bem louco. E você sabe que, né, isso suscita muitos comentários, né? E aí, como a dupla é Hugo e Thiago, né? Aí todo mundo falou assim, mas o Thiago fez, mas o Hugo não fez, não precisou. E aí já teve gente que me ligou, uma pulguinha que me ligou para dizer que conhece o Hugo e que ele não precisa. Muito bem, obrigada, satisfeita. Isso, satisfeita. Será? Gente, não, mas isso é maldade, tá? É pura maldade. É. É só piada, pelo amor de Deus, Thiago. Será que não era o caso dele? Ele não era um desses sertanejos que dizem que colocava meia lá dentro? Aí por isso vai fazer a cirurgia pra parar de usar? Aí eu já não sei. Você sabe que, assim, com relação ao quanto ele aumentou, teve uma fala dele pro Google Gloss também que dá pra gente supor que realmente foi 3 centímetros, viu, Léo? Porque ele fala assim, ó, que ele sempre foi satisfeito com a questão sexual dele, faz 37 anos que eu vivo e vive super bem. Mas se você tem 1 milhão, o exemplo que ele usa é dinheiro, tá? Mas se você tem 1 milhão na sua conta e tem a oportunidade de, dentro de uma honestidade, conseguir ter 3 milhões, há um problema nisso? Eu só não entendi a questão da honestidade. Então... 3 centímetros é tipo isso? Não, é menos que isso. É tipo isso? É Não muito sei. pequeno. 3 centímetros é muito pequeno. Sim, É Não, muito é isso pequenininho. aqui. é isso. É. Mas enfim, não, isso aí é bastante até, né? Amigo, Não, tá. hoje É pra quem tem 1 milhão. que você tenha saúde, viu? Agora sim, essa história de 1 milhão, 3 milhões, eu acho que ele tem um bilhão, sai com 3. E que não, Então. e que não doa na próxima tentativa, né? Mas assim, a Tânia... Vamos pro nosso quiz, testar nosso conhecimento, porque essa matemática tá ficando esquisita e a gente é de humanos. A gente não sabe contar. Né, roda a vinheta. Qual destes programas? Ah, não, é o Leão que faz o quiz hoje, Leãozinho. Então vamos lá. Então, ó, qual desses programas não foi apresentado pelo nosso querido Rony Von? Assim Caminha a Juventude, Mãe de Gravata ou Todo Meu? Ai, Tem uma gente, pegadinha aí, eu acho, hein? não Você sei. sabe, Tutu? Ai, não sei. Vou te dar tempo pra pensar então, porque a Ó, gente eu vai vou te te dar... dar uma dica, então. Ah. Na Record, o programa dele chamava Assim Caminha a Humanidade, como é a juventude. O meu você me ajuda. Tá, ó, então, até o Tutu tirar essa dúvida, a gente vai também te dar tempo, porque eu sei que você deve estar curioso aí em casa pela resposta. 1 minutinho pra você fazer xixi, beber uma água e voltar. Chama a vizinha, porque na volta tem resposta do quiz, plantão médico e treta! Não vai faltar por foto. Até já. É já. E a resposta do nosso quiz, Leão Lobo? A resposta tinha uma pegadinha, vocês perceberam, né? Então, vocês são ligados, vocês já mataram de cara, né? É o Todo Meu.
porque o programa dele era todo seu, aqui na nossa TV Gazeta. verdade. Essas perguntas com não, eu sempre fico confuso e caio na pegadinha. Mas é essa a ideia. Toda a vida. Pegar toda no a pulo. vida. Mas você é todo nosso, Tutu. Ai, eu sou por você. Vamos aproveitar para dar um recado, então, agora que a gente já foi pro nosso quiz, gente. Aí agora tá na hora do nosso plantão médico, Tutu. Pois é, a gente já começa falando da Cláudia Rodrigues, né? Comentamos que na semana passada, na sexta-feira, ela foi hospitalizada por conta de um surto que ela acabou entrando. Ela ainda está hospitalizada, tá? São informações mais recentes. Ela está passando por uma bateria de exames e ela não está com Covid-19. Porém, gente, olha que coisa. A filha da Cláudia Rodrigues, que tem apenas 18 anos de idade, testou positivo para Covid-19. Ou seja, é um momento com relação à saúde na família, né, da Cláudia Rodrigues, que está bem delicado. Tanto que a assessora dela postou o vídeo em suas redes sociais, fazendo um pedido de orações para quem puder, para desejar melhora para ambas. Um beijo para as duas nesse momento, que estão passando por essa fase tão delicada. Que coisa, né, gente? Que coisa, coitada da Cláudia, gente. Já tava se preocupando com o problema dela, né? Que é grave. então. E a própria assessora falou assim que para rezarem por ela também. É verdade, porque há Leão. muitos anos que ela está acompanhando, que ela O virou, faz sufoco, parte né? da vida da Sufoco Cláudia. muito né? grande. Então um beijo para elas, que elas fiquem bem. Agora fazendo contraponto, vamos falar de vacina. Rafael Zulu, aquele bonitão, Bota se bonito vacinou. Bonitão, né, Leão? Olha lá, gente. Deus braço conserve dele. em nome de Desamparo. Sorte da enfermeira. Mas enfim, foi vacinado, gente. Quem foi vacinado também foi o Marcelo Adnet e a musa fitness, Graciele Barbosa. Mas, gente, Ela era vacinada. os E outros quem- não deixaram ela imune? Pois então, menino, você vê, né? Até a Musa Fitness tem que vacinar, porque Tem que vacina vacinar. sim, gente. Opa. E quem foi vacinada também foi a atriz Thalita Caralta, que dessa vez decidiu posar para o fotógrafo. Ah, Olha aí. verdade, dessa vez ela não Olha brigou. só, Foi dessa simpática. vez ela não brigou, como no shopping. Está vacinada, gente. Viva o SUS, é Viva o isso mesmo. SUS, viva o SUS, que deixa a gente se vacinar. Veja a hora de chegar a minha verdade. segunda dose. Ai. Tô ansioso. E você tá chegando E eu sua pra vez, a primeira. Tô primeira. feliz. Agora, olha, sabe o que a gente fala o que quer? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, Justo. né? Falou que... Porque tem um povo que não tem o que fazer, pode não gostar, mas aí faz questão de marcar a pessoa, pra pessoa ver que não gosta. Desnecessário. Fica desejando mal, sabe? Não sei, esse povo tem que ter Aliás, polícia eu pra quero desejar o mal falar. pro outro, né? Quero falar uma coisa sobre isso depois. Vamos falar, então? Mas a Luísa Sonza, olha só, ela rebateu uma seguidora de um jeito que a gente gostou bastante. Porque a Luísa Sonza voltou, né, agora com a sua carreira, depois desse período por causa dos haters, que ela se afastou aí das redes sociais. Daí uma seguidora não foi questionar o talento dela, e olha a resposta que ela deu. Vamos ver se a gente tem a resposta dela. A seguidora disse assim, olha, que você só tem bunda, ó. Deus abençoe esse instrumento de trabalho chamado sua bunda, pois se você perder, acaba a sua carreira. Amém. Bela bunda. A Luísa Sonza é obrigada a ler isso, gente? Não é, né? Ai, Ela é pelo cantora, amor de Deus. não é a bunda que faz o talento dela. E o fato dela rebolar não faz dela mais Não uma diminui, competente, né? Não diminui ninguém. Eu quero dizer o seguinte. Vamos ver a resposta dela só antes? Vamos primeiro. Ó, a resposta dela, sem dúvida, Larissa, você é um gênio. Coloca a bunda e faz igual. Por quê? Foi Não basta ter educada bunda, precisa ainda. ter talento. Ela ainda foi educada. educada. Não, é porque só pode ser despeito isso, né? Ou Porque desbunda. não existe bunda mais bonita do que a da Luísa Ela Sonza. canta super bem, sabe? Não, e Ela a tem uma bunda é carreira muito linda, legal. né? É. E assim, ela vai estar com esse projeto novo, que é super interessante também. Ela vai fazer homenagem pra Britney Spears, gente. Então não tem como esse projeto dar errado. Não tem como dar errado. Você queria Olha- falar uma coisinha? Não, eu ia falar isso, que bunda linda. Eu, se fosse bofe, né, se fosse 10 centímetros mais bofe, Olha lá, essa gente. bunda Uma não música resistiria. nova dela, essa aí, Anaconda. do Eu álbum vou novo. insistir no que eu sempre falo. É. Você pode, você em casa, vocês no geral. E eu sei que muita gente se reclama, né? Porque dizem que eu tô aqui me sentindo, me achando, que eu tô falando o que eu penso. Primeiro que a gente é pago pra falar o que pensa aqui nesse programa. Segundo, né? Verdade. Desculpa. Mas segundo que, assim, você tem a oportunidade de espalhar o bem. De elogiar quem você ama. E não de criticar quem você odeia, né? Diretamente pra pessoa. Você pode deixar o dia de alguém melhor. Você pode não deixar o dia de alguém pior. Por que você escolhe deixar o dia de alguém pior se você pode deixar o dia de alguém melhor? Você vai deixar o dia melhor de quem você não gosta? Não esculachando ele, não citando ele para que ele não veja. Você vai deixar melhor o dia de quem você ama? Indo lá elogiá-lo. Por que você precisa promover o ódio e esculachar quem você não gosta? Eu Segue também não sua entendo. vida. Eu não consigo entender isso. E sabe o que eu não consigo entender? Gente que critica a tal ponto que deseja que outras pessoas percam emprego, sejam trocadas, que rivalizam Deus, amigos. gente. É. Eu acho isso de um ódio e de um...
Uma pobreza de uma de pobreza, espírito, né? porque pensa você aí, que tem seus boletos para pagar. Que legal que ia ser você encontrar seus vizinhos, seus parentes, todos desejando que você fosse demitido, hein? Olha a coisa feia. Sei, tô te dando só material pra você pensar aí em casa. E a gente tá tão bem que a gente vai te fazer rir agora. Tá na hora do quê, Tutu? Do Rapidez, roda a Simbora. vinheta. A cantora Ludmilla negou que fez show na festa do Neymar. Calma, gente, ela só foi curtir uma festa em plena pandemia. Agora sim, tudo certo, só que não, né? Influenciadora Jade Picon ganha 300 mil para ficar loira. Ô, queridinha, não quer passar meu telefone para esses amigos aí, não? Ó, tô pensando em ficar ruivinho, tá? Vai ficar um charme. Já o Léo Picon, irmão da Jade, gente, mostrou na internet ao vivo uma depilação íntima na retaguarda. Olha, vou te dizer uma coisa, depois que inventaram os influenciadores, não existe mais segredo no mundo. Eliminada de No Limite, Carol Peixinho diz: a barata andava dentro da minha boca. Gente do céu, ainda bem que a gente já almoçou hoje. João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, assina com gravadora. Será que vem aí uma nova versão dos Paquitos? Fica ser tudo. Câmara de João Pessoa recebe um pedido para transformar a Antônia Fontinelli em persona não grata depois que ela saiu chamando as pessoas de Paraíba. Ah, meu amor, não mexe com a Paraíba não, não mexe com o Nordeste não, que coisa mais difícil. E o nosso Gil do Vigor comemora 30 anos. Ah, melhor do que fazer aniversário é fazer aniversário rico! Juliette, maravilhosa, onde anda ao fazer passeio de helicóptero, viu? Tira onda, né, fazendo passeio de helicóptero. Ela me parece bem preocupada mesmo com a opinião da Antônia Fontinelli sobre ela. Tá no estresse, Perdeu uma foto, noite. né? Nana Gouveia fala com fãs internacionais sobre carnaval no Brasil. Olha, a gente sabe que a pessoa deu certo, tá muito famosa quando tem fã internacional, gente. Imagina os fãs nacionais, então, quantos são? Chique, né? Sara Andrade e Lucas Viana confirmam o namoro com um beijo. Ah, o próximo passo, com certeza, é colocar o casal no paredão, né? Porque juntos eles podem ganhar um prêmio, né, gente? Boa! Olha, Casal reality show. Vamos mandar um beijo pra uma pessoa que se afirmou no mundo outro dia. O Disseu Alves Júnior, meu amigo querido, escreveu uma biografia do Sérgio Manberti. Olha, E Sérgio Manberti, nosso eterno tio Vitor, fez o quê, meu? Se assumiu bissexual, se afirmou bissexual no mundo. É verdade. Ele que já foi casado com uma mulher, afirmou que tem um vive. companheiro hoje em dia, teve filhos, teve tudo, e ele falou que não tem por que esconder. Então acho que a gente tem que mandar um beijo pro tio Vitor. Maravilhoso, Ah, grande um para ele, beijo. para o Sérgio Manberti. Maravilhoso. Você sabe que eu acompanhei a vida do Sérgio Manberti desde o comecinho, né? Ele morava do lado do Teatro Ruth Escobar e eu fazia um espetáculo infantil. Os 3 meninos dele eram pequenininhos, iam lá me ajudar a maquiar e tal. Que Eles ficavam legal. encantados que eu fazia um papagaio e eles ajudavam a fazer a cara do papagaio e tal. E eu amo essa família. A Vivian, convivi muito com ela nessa época, depois ela faleceu, aí ele começou um outro relacionamento com esse rapaz, 37 anos, ficou acho que uns 20 com a Vivian e 37 com esse rapaz. Moço E casadouro. ele falou A uma vida. coisa linda, que ele falou assim, eu sempre tratei essa questão com muita delicadeza. Ele falou, para mim não importa o sexo da pessoa, né? Importa o encontro. Olha que coisa que linda. lindo. né? Fofo. Lindo, Eu tenho uma história com o lindo. Sérgio Manberti que eu amo ir ao cinema sozinho. Ah. Amo. E assim, de segunda, terça, É uma assim, delícia, que vazio. tá mais vazio. E aí, toda semana que eu ia ao cinema sozinho, eu encontrava o Manberti. Porque ele ia sozinho ao cinema também, a gente tinha o mesmo hábito. Então eu sempre ia ao cinema com o tio Vitor. Ah, que maravilha. Eu amo, e a gente sempre se cumprimentava, Grande, sempre se grande. encontrava. Quando ele vem no Mulheres, ele é super simpático. grande ator. Ele é Maravilhoso, muito fofo. O tio maravilhoso. Vitor fez nossa infância, Tutu. Sim, Isso. sim. Fez. E tem um espaço muito carinhoso no coração de muita gente. Eu tenho certeza que ele também é muito admirado por ela, Regina Volpato. Você não ama o Sérgio Manberti? Muito, muito, muito. Acho que ele é um dos grandes atores, né, que nós temos. Com certeza. É. E politicamente consciente, né? Ele é super engajado tá. pela cultura brasileira. Acho maravilhoso. Assim como eu acho maravilhoso ir no Mulheres mais tarde, que já me deram um spoiler aqui, Regina. Me falaram que a comida é boa. Vai ter a sua conterrânea como segunda culinária. Ana Mimosa? Ana Mimosa. Tô indo. E a primeira culinária da Bianca Fola, eu não vou adiantar o que é, mas Arthur, se você vier, a gente vai dar sequência na nossa semana de comidas maravilhosas no almoço. Tá o luxo. Tá o luxo. Então tá combinado, ele vai pro almoço, eu vou pra sobremesa. A gente se vê no Mulheres daqui a pouco. E o Leão volta amanhã. Volta amanhã cedo com a Camilinha e depois à tarde aqui com vocês. Beijos, dignidade, Já. Um beijo, Rê. Muito bom programa. Até já.